Olá, alunos do segundo ano, aqui é o professor de vocês de filosofia. Estou fazendo um vídeo aqui para que vocês, na atividade de hoje que eu coloquei, hoje dia 12, é uma atividade só para a semana que vem, então vocês não precisam correr para fazê-la, não precisam se desesperar, tá? É uma atividade de revisão e trabalhar algumas habilidades com vocês, tá? Então o professor está fazendo esse vídeo para dar uma visão sintética e comentar algumas coisas sobre a atividade, tá? Então o professor agora vai diminuir o número de instruções. Alguns alunos me chamaram a atenção para isso, tá? Então o professor vai diminuir o número de instruções, vou ser mais claro e direto, tá? Então vocês têm que fazer o quê? Responder um formulário e criar um arquivo doc para me responder. Não é para mandar PDF, não é para mandar Word. Por falta de clareza do professor falar isso, agora eu estou gravando o vídeo para falar. Eu anexei um vídeo para vocês verem como fazer isso, tá? Existe como, então o professor quer que vocês consigam fazer. Quanto menos preocupações com essas coisas, mais tempo, mais atenção para a atividade, tá? Vocês vão fazer um formulário e criar um doc para fazer uma linha do tempo, a qual eu já passei um vídeo explicando e mostrei como se faz, tá? É importante que o professor está padronizando com vocês, isso ajuda vocês a sistematizarem as suas ideias. Como é que vocês vão argumentar se vocês não sistematizam, tá? Então, dito isso, vamos lembrar aqui algumas coisas, tá? O professor vai lembrar um pouquinho sobre as primeiras situações de aprendizagem, a 1 e a 2, tá bom? Essa daqui ela cai em especial mais na 1, né? Mas ela vai envolver a 2, tá? Então o que o professor quer que vocês lembrem aqui, né? Que o professor começou o nosso bimestre, nós começamos falando sobre valores, mas como que nós falamos sobre valores? Primeiro o professor falou sobre a ação, lembra? O ser humano, ele vai em direção a uma coisa. Se ele tem fome, ele procura comida. Se ele quer educação, ele procura o conhecimento. Então o homem, ele age sempre em direção a alguma coisa. Como o homem sabe sobre o que ele vai agir, ele não meramente se movimenta. Então o ser humano, ele tem a capacidade da ação, tá? Só que a ação, ela tem umas coisas interessantes, tá? Ela sempre se dá no meio para um fim. Ninguém está no vácuo, tá? Vocês vivem numa condição física, numa condição social, tá? E tudo isso é parte do que vocês têm como fins, ou como ultrapassar os fins que vocês têm no momento, e quais as condições. Só que tem muita coisa ao redor de vocês. Então o professor falou o quê? Que os valores, eles são o nosso modo de dar importância às coisas, seja para aproximar de você, seja para rejeitar, tá bom? E nessa parte, os valores, eles se conectam de forma muito intensa com os nossos sentimentos, porque com os nossos sentimentos, os sentimentos determinam nosso modo de se aproximar ou se afastar das coisas, tá bom? Então o que o professor quer lembrar, né? Que o homem age, tá? E na medida em que ele age, ele sempre tem um contexto para agir. Senão não existe ação sem contexto, tá? E ele tem um fim. Não existe ação sem um fim. Só que o homem se concentra, e se concentrar em algo é saber dar importância. Ele dá importância às coisas, né? Então gravem isso daqui. Dar importância é dar valor. Valorar algo é dar importância para ele. Guardem isso daí. Tá? Então nós valoramos as coisas. Que tipos de coisas? Podemos valorar objetos, como um carro, um videogame, podemos valorar diferentes coisas. Mas também podemos valorar outras ações, né? Quando uma pessoa age com respeito com você, você valoriza isso, você gosta, né? Ó, valor e sentimento, tá? Você gosta. E aí nós vamos falar um pouquinho de Aristóteles. Se vocês não se lembram, nas nossas aulas nós falamos de Aristóteles, né? Eu falei isso com vocês. Aí eu mandei no questionário uma foto do livro didático, caso vocês não tenham. Tem 2 parágrafos completos para vocês lerem, tudo bem?
E o que a gente viu com Aristóteles? O professor vai revisar aqui um pouquinho, né? Que o Aristóteles ele percebeu que as emoções e os sentimentos nos acontecem sem planejar. Você pode estar vendo a TV e passar algo que você não gosta. A sensação de não gostar dele acontece, você não estava calculando, né? Mas quando ele percebeu isso, ele percebeu outra coisa, tá? Ele viu que realmente os sentimentos nos afetam. Isso é muito importante, essa palavra afeta, é quando você sente, tá? As paixões, isso vai estar na foto do livro, tá? Só que não é porque elas nos acontecem sem planejamento que nós não podemos treinar para reagir diante delas, tá? Eu vou dar um exemplo que eu dei em sala. Vocês gostam de acordar cedo para ir para a escola? Vocês gostavam, né? Faz um tempo. Vocês não gostavam, mas vocês se treinaram para conseguir vencer a vontade de não levantar. Então o ser humano, embora ele seja afetado pelas paixões, ele consegue, segundo Aristóteles, desenvolver disposições, tá? E as disposições envolvem o quê? O seu conhecimento. E aí o que a gente pode colocar, né? Como que você treina as suas disposições, né? Quando você conhece aquilo que te afeta, por exemplo, quem não tem medo de uma arma, né? Quando você conhece aquilo que te afeta, o conhecimento, tá? Vai fazer você repensar um pouco a sua atitude, porque você reconhece o objeto e sabe o que ele faz, o que ele pode fazer. Então, por exemplo, se eu tivesse medo de uma arma, mas eu sei que uma arma precisa estar carregada para atirar, eu vendo uma arma sem munição, o medo já não me controla. Tudo bem? Então, assim, com a vontade de adquirir esse conhecimento e entender, isso vai se fazendo sempre, né? Você consegue fazer o quê? Desenvolver disposições, tá? Então você sempre vai ser afetado pelos seus sentimentos e suas emoções, mas você não precisa ser necessariamente um escravo delas, tá bom? As disposições, elas ajudam tanto a intensificar as emoções e os sentimentos, como diminuí-las. Vocês, se veem uma pessoa desrespeitando outra, podem se indignar de um modo tal, sabendo o que acontece, e vão intervir até com força ou até violência para impedir. Então, essa disposição de conhecer o que é respeito pode intensificar ou minar o impacto das nossas afecções. E isso é importante porque interfere no nosso modo de agir. Tudo bem? Tá? A outra coisa que o professor quer comentar são os 2 vídeos que eu coloquei. Tá? O professor não vai deixar vocês com um vídeo solto. Tá? O primeiro vídeo que eu vou comentar é do filósofo Paul Bloom. Vocês não o conhecem, não tem problema. Mas vamos ver um pequeno vídeo dele. Tá? E a pergunta que eu faço, ela não pede o vídeo inteiro, ela pede uma coisa sobre o vídeo, vocês precisam assistir, tá? Mas o que o Paul Bloom fala nesse vídeo, né? Ele fala sobre 2 coisas muito interessantes, sobre sentimentos e senso moral, tá? Parece que essas 2 coisas não andam sempre alinhadas. Ele vai dar um exemplo da prostituição e dos impostos. Então, o homem, ele procura uma prostituta pela vontade, ó, aparecendo, mas ele sabe que é errado, né? Então você tem o quê? Um conflito entre os seus sentimentos e seu senso moral, tudo bem? O Paul Bloom, ele defende uma concepção chamada utilitarista, que ele se preocupa com as consequências. Isso é melhor para todos? É ou não é melhor? Não importa se é bom, não importa se é sagrado ou secular, se é de valor ou de pouco valor. É bom para todos? Mas isso não é o nosso ponto principal. Mas é só para ajudar vocês a fazerem a linha do tempo e responderem a pergunta, tá? O outro vídeo que o professor colocou é do psicólogo chamado Joshua Greene, tá? O vídeo do Joshua, do Greene, vamos chamar pelo sobrenome que é o mais comum, tá? Ele é um pouquinho mais complexo, então o professor vai comentar ele com mais calma, tá? Ele entende que a moral, ela é ligada a uma função
para a gente conviver um com os outros. Ele vai chamar de colaboração, tá? E como que ele explica isso daí? Ele vai definir 4 categorias. 4 categorias. Lembrem-se disso. Então você tem a primeira categoria, que são 2 partes: sentimentos positivos, sentimentos negativos, tá? Sentimentos positivos são sentimentos bons sobre as coisas. Sentimentos negativos são sentimentos de se afastar das coisas, tá? Então são 2. As outras 2 categorias são o quê? Eu tenho um sentimento sobre mim e tenho um sentimento sobre as outras pessoas. Então vocês viram que existe uma pluralidade. O que ele vai colocar? Por exemplo, se a gente for pensar quando você, vamos pensar, não faz uma lição importante, né? Então você precisa da nota, todos vocês gostam de ir bem, né? Vocês precisam fazer a atividade, principalmente se for uma atividade de filosofia, tá? Mas você está com um pouco de preguiça. Então você pode, ao ter um sentimento sobre você mesmo, ser um sentimento negativo. Você fala, eu não deveria fazer isso. Eu deveria me concentrar na aula de filosofia. E deveria me concentrar bastante. Ou, por exemplo, você gosta da aula de filosofia e fala, gosto disso daí. Você tem um sentimento positivo sobre você. Mas vamos supor que seu colega está te atrapalhando na aula de filosofia, a aula que você mais gosta. Então você pode ter um sentimento negativo sobre ele. Você vai falar, ó, por favor, para de atrapalhar. É claro que seu amigo vai parar, né? A gente sabe que todos param, tá? E aí ele fala algo interessante, que isso mostra que a moralidade, essa função sentimental entre nós, ela não é aleatória. Ela é muito importante na nossa parte de colher aquilo que nós podemos ter de melhor vivendo entre nós. Tudo bem? O professor fez esses 2 pequenos resumos, explicou a atividade. Espero melhorar, tá? Que surjam menos contratempos para vocês. Tenham calma com os prazos. O professor está ciente dos prazos que vocês têm de outras atividades, tá? Infelizmente, nessa semana, o computador do professor está em manutenção. Então eu fui muito afetado na outra semana. Isso me atrapalhou um pouco, mas isso não vai afetar vocês, tá? Se acontecer de interferir, isso não pesa na nota. Eu quero muito que vocês leiam o que é pedido, prestem atenção nesse vídeo. Muitos alunos reclamaram de ter coisas escritas demais, então o professor decidiu fazer um vídeo, tá? E também para recuperar o contato. Tudo bem? O professor conta que vocês façam, tá? Mandem comentários particulares, o professor sempre está respondendo. Posso não responder na hora, mas eu respondo, tá bom? Então, tenha uma boa semana para vocês fazerem. Essa atividade é só para outra semana, tudo bem? Tchau para vocês.